Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, meu objetivo nessa noite é falar sobre a necessidade de vigilância na vida espiritual. Sobre o cuidado que nós devemos ter com a vida cristã, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no dia a dia. Isso nas coisas mais simples que nem sempre a gente leva em consideração quando se refere a cuidado com a vida espiritual. Então, meu objetivo nessa noite é que cada um tenha consciência de, enquanto nós estamos aguardando a volta de Jesus, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos zelar com cuidado por nossas vidas espirituais. Eu não vou fazer o comentário dela, como disse, e nem vou tecer detalhes sobre ela também. Vou apenas tomar o assunto de que ela trata, que era uma expectativa de um casamento, que nesse episódio pode muito bem representar a condição da igreja na expectativa da chegada de Jesus para a nossa convivência, o nosso encontro com Ele. Então essa parábola sobre o nosso comportamento enquanto estamos aguardando Jesus, como deve ser. Também nos fala sobre a necessidade de vigilância pela incerteza do momento da volta de Jesus. Nós não sabemos se Jesus virá hoje, ou se virá amanhã, ou se virá daqui a alguns anos, ou vai demorar mais. O certo é que a palavra de Deus, ela nos assegura que Ele virá. E se ela nos assegura que Ele virá, nós temos que estar na expectativa da chegada dEle a qualquer momento, pois é assim que ela vai acontecer. No momento em que muitos de nós não estiver atentos, não estiver apercebidos, vai acontecer. E é sobre essa desatenção que nós muitas vezes temos, é que essa parábola ela nos adverte. Por fim, que o descuido na vigilância, que a desatenção, que o fato de às vezes estarmos acomodados e sem o devido cuidado, nós podemos sofrer e nos prejudicarmos espiritualmente. Portanto, observando essa parábola, nós vamos aprender várias lições sobre como devemos agir, sobre o que devemos fazer para estar aguardando Jesus naquela posição em que Ele vai nos encontrar prontos para o encontro com Ele. Porque não se iludam, irmãos. O texto diz que daquelas 10 moças que estavam participando daquele cortejo, daquele episódio, 5 eram imprudentes. E nós sabemos muito bem que nem todas as pessoas na igreja têm a mesma atitude diante da expectativa da volta de Jesus. Nem todas as pessoas na igreja acreditam, pasmem, que Jesus voltará. Uma pesquisa feita nas igrejas evangélicas americanas, mais de 80%
dos membros daquelas igrejas não acreditam mais na volta de Jesus. E a pesquisa ela envolveu outras questões, também de cunho muito sério, por exemplo, com relação ao pecado, com relação à teoria da criação, e a maioria dos membros da igreja não acredita, por exemplo, na teoria da criação. Eles acham que Gênesis, capítulos de 1 a 3, é uma fábula, é algo que não é verdade, que aquilo ali nunca aconteceu, que é um mito, e que existem dezenas e dezenas de histórias similares àquela do livro de Gênesis, que, portanto, aquilo não aconteceu de verdade. Então veja o nível que nós estamos hoje, o nível que o cristianismo está no mundo inteiro. E não se iludam, no Brasil nós também estamos lidando com essas mesmas descrenças, com essas mesmas dificuldades. Portanto, a gente pode ter certeza que na igreja, nem todas as pessoas estão esperando o arrebatamento. Muitas pessoas que estão na igreja o fazem por aqui ser um grupo social que é bom de participar. É um grupo que só transmite ideias positivas, pensamentos positivos. Aqui ninguém quer desejar o mal para ninguém, aqui ninguém quer fazer mal para ninguém. Então, as pessoas participam como quem participa de um grupo social qualquer, de uma associação qualquer, como a dos escoteiros, a do Lions Club, etc. e tal. Mas nós precisamos entender, amados, que o que a Bíblia diz é verdade. Ou então a gente tem que parar com essa história de estar na igreja, de servir a Deus. Ou cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e o seu registro é o registro da própria história do relacionamento de Deus com a humanidade e que nela está exarado completamente o plano de Deus para a humanidade. Ou nós cremos nisso literalmente, ou então a gente vai parar, vamos para casa, vamos nos divertir e vamos fazer outras coisas, porque nós estamos perdendo tempo. Mas eu creio que a maioria dos irmãos aqui, pelo menos, acreditam piamente que a palavra de Deus fala aquilo que está para acontecer com a humanidade na terra, com certeza. Então, amados, essa é uma primeira lição que a gente pode tirar desse texto, que nem todas as pessoas que estão na igreja estão na expectativa da volta de Jesus. Elas estão aqui, como eu disse, para participar de um grupo social, para participar de atividades que trazem, de alguma forma, algum conforto, algum prazer, mas elas não estão convictas de que, de fato, Jesus está voltando ou que Ele voltará para arrebatar a sua igreja, para que ela seja tirada daqui da terra, para que ela possa estar com Ele para sempre nas regiões celestiais. O versículo 3, ele diz assim que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite. Elas só estavam com aquele azeite da própria lamparina, como dizem, não é? As lâmpadas daquela época, às vezes a gente fala lamparina, a ideia que a gente tem é de um objeto de metal, tipo aquela lâmpada do Aladim, né? Que é o que a gente tem sempre na cabeça, e aquele bojozinho era o local onde se colocava o azeite. Mas, na verdade, essa cerimônia aqui, ela era celebrada de uma forma diferente. As pessoas que estavam aqui na posição que essas moças estavam, elas usavam, na verdade, alguma coisa parecida com tochas. Aquelas tochas que a gente usa para clarear, pega um pedaço de pau, amarra um chumaço de algodão, de pano ali, bota fogo. Aquilo ali que era a lamparina que essas moças estavam usando. E, evidentemente, quando aquele pavio queimou, secou, não tinha mais como colocar fogo, porque elas não tinham mais o azeite necessário. Então, 5 daquelas virgens não tomaram as precauções para esperar a chegada do noivo. Elas não levaram azeite. Irmãos, isto para nós hoje significa a nossa maneira de ser diante daquilo que a Bíblia nos orienta. Como que nós estamos agindo diante dos ensinamentos bíblicos?
Como que nós estamos nos comportando em relação aos mandamentos e mais do que aos mandamentos? Aquilo que eu sempre tenho chamado a atenção dos irmãos aqui na igreja, nas vezes que tenho a oportunidade de falar, nos princípios que subjazem aos mandamentos. Porque os mandamentos em si, eles até são fáceis de ser observados, mas o que subjazem a esses mandamentos, os princípios que subjazem a eles, muitas vezes nós não observamos. E como está a nossa conduta? O não levar azeite, como essas moças não levaram, o não estar apercebidas de que elas poderiam ser surpreendidas pela chegada repentina do noivo, trata exatamente de nossas atitudes aqui. Como nós estamos nos comportando hoje em relação ao que determina a palavra de Deus para as nossas vidas? Como estamos nos comportando como cidadãos de um país como o Brasil? Como estamos nos comportando como funcionários públicos, como comerciantes, como comerciários, como donas de casa, como pais, como cônjuges, como filhos? Como nós estamos nos comportando? É sobre esses aspectos que nós precisamos refletir. A nossa conduta precisa refletir exatamente o padrão bíblico de comportamento que a palavra de Deus exara. Nós não temos que ficar reinventando a roda ou dizendo que o que está na Bíblia é ultrapassado, que isso aqui não diz respeito mais ao tempo da graça, que agora nós estamos vivendo num tempo diferente e que tudo aquilo que foi passou, agora as coisas mudaram, a sociedade é dinâmica, o mundo mudou e as coisas hoje são diferentes. Não dá mais para aplicar, por exemplo, textos tão anacrônicos como os textos da Bíblia. Esse tem sido, irmãos, o comportamento de muitas pessoas, infelizmente. E nós precisamos refletir sobre isso. Veja que o azeite era o combustível necessário para as lâmpadas ficarem acesas. As lâmpadas acesas significava prontidão, significava estar preparadas, significava estar prontas. E para nós, o que significa esse azeite, portanto? Representa exatamente a nossa prontidão também. Agora, o que nós temos que fazer em lugar do azeite, né? Lá o azeite era literal, era algo que elas tinham que colocar ali, se fosse azeite de algum tipo de animal, gordura animal, azeite de oliva, eu não sei o que elas usavam, mas para nós o que é que representa isso, irmãos? Para nós representa a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação na palavra, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de renúncia, a nossa vida de abrir mão muitas vezes da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Representa que nós não temos o direito muitas vezes de fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Como por exemplo os filhos de Israel no tempo dos juízes, diz a Bíblia que naquela época cada um fazia o que achava que era certo. E aquilo trouxe para a nação uma tragédia espiritual, trouxe uma ruína espiritual. A mesma forma nós hoje, nós não podemos fazer aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que pode fazer. Muitas vezes a gente até alega, mas o que eu estou fazendo não está comprometendo ninguém, não está prejudicando ninguém. Amados, a maior arma, aliás, mais eficiente, mais eficaz que o diabo usa para nos tirar da presença de Deus, é nos fazerem achar que está tudo bem, que não existe falhas, que não existe erro, que você fazer isso ou aquilo não vai afetar a sua vida espiritual, porque está todo mundo fazendo, todos os crentes e muitos deles bem-sucedidos, estão fazendo essas mesmas coisas, e nós achamos que fazê-las também não vai trazer prejuízo para as nossas vidas. Mas veja, a vida espiritual, o êxito da vida espiritual não se mede por conquistas em nenhuma área. O êxito na vida espiritual se reflete na nossa relação com Deus, o modo como eu me relaciono com Ele, o modo como eu pessoalmente tenho intimidade com Ele. A minha esposa Reni, por mais que ela tenha interesse, goste de mim, queira me ajudar, ela não pode viver para mim o cristianismo. Ela não pode praticar aquilo que vai servir para mim. E sou eu que tenho que viver, da mesma forma que é você que tem que viver.
Você pode pertencer a uma igreja avivada, a uma igreja animada, e você está completamente fora desse padrão. Porque a sua relação com Deus, ela é pessoal. Deus não nos mede pelo coletivo. Deus não nos analisa pelo o conjunto das pessoas que estão dentro de uma igreja. Cada um de nós, de per si, tem um tipo de relacionamento com Deus e Ele nos trata exatamente dessa forma. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque aquelas jovens imprudentes faltaram o bom senso de se precaverem, de tomar o cuidado, de não deixar que as suas lâmpadas fossem se apagando. Então é interessante que a gente entenda isso, tá? A gente pode perceber que, pelo comportamento de muitas pessoas que a gente vê dentro da igreja, na conduta, como eu disse, na lide diária, a gente não precisa ficar, por assim dizer, fragmentando a nossa vida, criando no mínimo uma dicotomia, né? Aqui há temas espirituais e aqui são temas seculares. Não existe isso na vida, irmãos. Isso nós precisamos entender, que a nossa vida, eu quando estou lá fora dirigindo, eu sou servo de Deus do mesmo jeito que eu sou aqui agora quando eu estou pregando. Eu, quando estou me relacionando com a minha esposa em casa, conversando, ou ajudando ou atrapalhando, é a mesma coisa. Quando você está no seu trabalho, quando você está na rua dirigindo, quando você está fazendo qualquer coisa, é do mesmo jeito, você é servo de Deus. Não há essa dicotomia que aqui eu posso fazer isso e na vida espiritual eu não posso fazer. Isso não existe. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque o comportamento de muitas pessoas tem deixado a desejar. O interesse, o comprometimento, o envolvimento. A gente percebe hoje que qualquer coisa que está lá fora acontecendo é motivo para a gente tirar o foco de Deus ou das coisas espirituais. Qualquer coisa que chame a nossa atenção, que desvie a nossa atenção, constitui-se coisas que são mais interessantes para a gente, e a gente acaba se desconectando completamente daquilo que é espiritual. Então veja aqui, as loucas, elas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Note uma coisa interessante aqui, o verbo apagar está no gerúndio, significa ação contínua. As lâmpadas não estavam apagadas, as lâmpadas estavam se apagando. Essa é exatamente a condição das pessoas, de muitas pessoas na igreja. Suas vidas espirituais estão perdendo o vício, estão perdendo a graça, estão perdendo a intimidade com Deus. E isso faz com que aquilo que é importante, que é relevante na vida cristã, perca a razão, irmãos. Então veja que elas disseram: olha, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas deixaram faltar o essencial para aquela ocasião. Era a única coisa que elas não poderiam deixar faltar. Talvez elas poderiam deixar de usar um traje completamente adequado, mas elas não podiam deixar faltar o azeite. Porque aquelas lâmpadas, como eu disse, eu não vou contar a história do casamento, do episódio que Jesus envolveu nessa parábola, mas aquelas lâmpadas, aquelas tochas, era exatamente o que iluminaria o caminho para elas irem até onde elas participariam daquela reunião, daquele enlace. Então veja aqui, amados, como nós estamos hoje, cada um de nós deve fazer a sua própria autoavaliação, como eu estava falando, e observar o que está errado na sua vida. O que falta para que você esteja vivendo de fato de acordo com a vontade de Deus? O que te falta para que você não seja surpreendido no dia da volta de Jesus? Será que a sua conduta hoje, será que se Jesus voltasse hoje após o culto,
você estaria participando da festa nas bodas celestiais? Ou será que você tem dúvida de que você participaria desse momento tão festivo e importante para a igreja? Se Jesus voltasse amanhã, será que você não teria que fazer muitos concertos daqui até lá, para que você pudesse participar desse momento tão glorioso do arrebatamento da igreja? Irmãos, embora eu esteja falando aqui de uma hipótese, ela é uma hipótese absolutamente plausível. Ela pode acontecer a qualquer instante. Talvez esse culto não chegue ao final. Talvez nós não cheguemos em casa depois de término do culto. Talvez nós sejamos surpreendidos pelo toque da última trombeta. Exatamente hoje. E como está a sua condição para um encontro com Ele? Que tipo de comportamento você está tendo hoje que pode prejudicar a sua vida diante de Deus? Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Às vezes a gente leva a vida cristã no oba-oba. Às vezes a gente vai levando a vida cristã como se jamais Cristo fosse voltar. Às vezes a gente leva as coisas tão empurrando com a barriga, como a gente fala. Mas nós precisamos pensar um pouco. Aquelas virgens, elas deixaram que suas lâmpadas fossem se apagando pela falta do provimento, o azeite. E na sua vida espiritual, como está a lâmpada que clareia o caminho espiritual de sua vida? Tem óleo suficiente? Tem o necessário para você de fato ter um encontro com Cristo e ser bem-sucedido? A lâmpada se apagando significa para nós falta de zelo, falta de cuidado, falta de coisas, de princípios básicos da vida cristã. Como está a sua vida? Eu gostaria que você refletisse. Diz o texto no versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aquele era o momento da maior expectativa daquelas pessoas. Aquele momento era era o apogeu daquele episódio que elas estavam ali aguardando. E qual não foi a surpresa? Quantos aqui, irmãos? Quantas pessoas aqui hoje, entre nós, não estão preparadas para esse momento da chegada do noivo? Quantos aqui que têm problemas a acertar, de relacionamentos, de comportamento, de atitudes? Quantos de nós? Quantos aqui tentarão dar um jeito na última hora? Aquelas 10 virgens? Aquelas 5 virgens imprudentes foram pedir ajuda para suas colegas. E elas, ironicamente, disseram para: vão comprar. Nós não podemos dar do que é nosso. É o que eu disse, Reni, por mais que me ame e queira me ajudar, ela não pode me ajudar espiritualmente. Da mesma forma, ninguém pode ajudar você. O que nós podemos fazer por você é preveni-lo de que você está errado. É preveni-la de que você está errada. O que nós podemos fazer além disso é orar para que você tenha disposição de mudar. Mas eu não posso interferir na sua relação com Deus. Quantos naquele dia baterão na porta, desesperado? Talvez vai ser o dia em que essa igreja vai estar mais cheia. Vai ser no dia após a volta de Jesus.
todos os membros dessa igreja, que são mais de 400, mais de 500, eu não sei. Todos aqueles que ficarem virão correndo. E desesperados sem saber o que aconteceu. Mas aí já não haverá mais oportunidade. Aí já não haverá mais chance. A porta já estará fechada. E da mesma forma que aquelas virgens imprudentes bateram na porta e pediram para abrir para que elas entrassem, e a resposta que elas ouviram foi uma resposta trágica: eu não vos conheço. Muito embora provavelmente aquele séquito de 10 moças que estavam ali, todas deveriam ser muito conhecidas do noivo. Mas naquele instante ele disse: eu não vos conheço. Quantos que estão aqui hoje, que no dia do arrebatamento da igreja vai ouvir esse mesmo veredito, essa mesma resposta ao implorarem que alguma coisa seja feita? Eu não vos conheço. Quantos lamentarão aquele dia? Amados, nós não podemos levar a vida cristã na brincadeira. Eu quero dizer para você com toda a sinceridade da minha alma, e saiba que dói tanto em mim dizer isso para você, mas tem muitas pessoas aqui que, se não mudarem de vida, elas estão perdendo tempo vindo aqui para a igreja. Isso aqui não é um salvo-conduto para você entrar no céu. Aqui é uma escola onde você pode aprender muita coisa no seu relacionamento com Deus. Mas estar aqui não é automatização para você entrar na igreja. Você não tem um cartãozinho magnético que você vai colocar na catraca do céu e vai entrar. Isso não acontece. Essa igreja não oferece esse tipo de produto para você. Se você quiser ter a sua vida pronta para o encontro com Cristo, você precisa mudar o seu comportamento em relação a muita coisa. Principalmente em relação à própria igreja que você é membro. Em relação às suas próprias atitudes como um cristão, você precisa mudar. Você precisa ter de fato um compromisso verdadeiro com Deus e não com a igreja. Mas um compromisso de verdade. Um compromisso que te faz fazer sacrifício. Um compromisso que te faz apresentar-se diante de Deus com toda sinceridade, com toda honestidade. Que você reflita sobre isso e tome uma atitude de mudança. Eu quero apenas fazer a leitura de algumas aplicações que eu gostaria de sugerir aos irmãos com base nesse texto que nós lemos, embora não tenha sido comentado. Primeiro, precisamos tomar cuidado com nossas vidas espirituais, porque Cristo pode voltar quando você não espera. A advertência de Jesus sobre esse tipo de conduta nossa, ele se reportou exatamente a 2 episódios do Velho Testamento. A construção da arca de Noé, que ninguém deu valor, até que veio o dilúvio e levou a todos. E a destruição de Sodoma e Gomorra, que se julgava uma cidade privilegiada e com vida própria e viviam da maneira que queriam. Mas assim como veio uma tempestade, veio um dilúvio que destruiu tudo na época de Noé, as cidades de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, pelo menos essas 4 cidades, foram totalmente destruídas pelo fogo que desceu do céu. E não houve expectativa, não houve chance para ninguém. Então é esse o comportamento que nós precisamos ter. É esse o cuidado que nós precisamos ter. Segundo, no dia da volta de Jesus, meu irmão, minha irmã, não haverá oportunidade de mudança. O que você tem que fazer, você vai fazer até na hora da volta dele. Depois não há mais como remediar. Não tem mais jeito.
mesmo que você se arrependa e com lágrimas busque um lugar para você. Há um episódio nas Escrituras que trata exatamente sobre isso. A Bíblia fala de Jacó e Esaú. Esaú, ele ignorou o seu direito, o seu privilégio de primogênito que ele era, na herança que ele poderia receber de seu pai. E diz a Bíblia que ele foi tão negligente que ele cedeu o seu direito de primogenitura em troca de um prato de comida. E a Bíblia diz no livro de Hebreus que depois que ele fez isso, ele se arrependeu e tentou herdar a bênção novamente, mas a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento para ele, embora com lágrimas o tenha buscado. Portanto, se você tem alguma coisa que você precisa consertar, faça isso hoje, não espere para amanhã. Terceiro, precisamos fazer um autoexame e corrigir as nossas condutas, as nossas falhas. Você sabe mais do que ninguém o que você está fazendo que te separa de Deus, que te separa, que te impede de ter um encontro com Cristo no dia do arrebatamento. E só você, ninguém, nem o pastor Rubem, nem a pastora Lídia, nem o pastor Pedro, ninguém aqui pode interceder por você para que você tenha a sua vida mudada. Só você pode fazer isso. Quarto, precisamos manter nossas vidas espirituais em ordem para não ouvirmos a triste resposta de Cristo dizendo: não vos conheço. Você precisa entender isso. Quinto, precisamos ser honestos e reconhecer se não estivermos bem. Não tape o sol com a peneira, meu irmão. Não engane a si mesmo. Não se iluda. Às vezes nós nos iludimos porque somos ativistas, porque não faltamos a um culto na igreja, porque estamos em todas as reuniões. Isso não é sinônimo de comunhão com Deus. Isso é ativismo e isso não nos leva a lugar nenhum. Precisamos ter vida de fato com Deus. Finalmente, eu quero terminar essa palestra com uma pergunta. Qual vai ser a sua resposta nesta noite para Deus? Cabe a você, só você, tomar essa atitude. Só você pode fazer alguma coisa que mude a sua vida em relação ao Senhor.